Olá, estamos de volta para o nosso segundo episódio do podcast de Pais para Filhos. Eu sou o Vini Murta e... Eu sou Davi Murta. Estamos aqui para entregar o nosso melhor nesse propósito de conteúdo sobre estruturação familiar. Então, hoje, o tema do nosso podcast é de pai para filho. E hoje nós vamos contar muita coisa bacana sobre a nossa relação. Certeza que muitos de vocês vão se emocionar junto conosco, porque eu sou suspeito de falar dessa relação que é meu maior sonho. E aí, bora lá saber um pouquinho sobre essa relação de pai para filho entre Vini Murta e Davi Murta. Não é isso, filhão? Isso aí. Então vamos lá. Então hoje, em comemoração do Dia dos Pais, vamos trazer um pouco da nossa história com a proposta de estímulo para todos nós na construção dos lindos capítulos da nossa vida. Porque ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. O momento é agora. Isso eu vou estar falando sempre aqui no podcast, da gente viver momento presente, e foi com essa proposta que nós conseguimos construir uma boa relação de pai e filho. Então, bora lá bater um papo, filhão? Bora lá. De pai para filho. Então já começa aí uma pegadinha nessa nossa relação de pai para filho. O que muito te marcou? Eu nasci. Você nem lembrava? Não. Mas foi lindo, pessoal. O nascimento do Davi foi maravilhoso. Não sei. É muita coisa, né? Aham. Então, bora lá. Vamos falar um pouquinho. Primeiro, pessoal, meu maior sonho. Desde adolescente, meu sonho da vida era ser pai. O porquê, não sei explicar. Mas desde adolescente, eu sempre falava que eu queria encontrar uma pessoa bacana e ter um filho, ter minha família. E assim, o Davi, ainda para melhorar toda essa situação, o Davi chegou de surpresa. Recebi uma ligação da mamãe dele, que na época era ainda minha namorada, dizendo: olha, você vai ser papai. Aquele momento ficou marcado na minha vida, porque passou sabe, parou tudo. E eu falei, aquilo que eu idealizei para minha vida está acontecendo de forma surpreendente. E naquele momento eu falei, eu preciso de me preparar para essa responsabilidade que eu vou assumir de agora para frente. E dali até agora e para o resto da minha vida, eu pretendo me capacitar dia após dia para ser não um bom pai, para ser um bom ser humano, para ser um bom exemplo para ele nessa nossa caminhada de relação entre pai e filho e muitas outras coisas, né, que a gente desenvolve nessa nossa caminhada. Não é isso, filhão? Isso aí. Então é isso, pessoal. Então, como eu disse, o meu maior sonho era ser papai. Sou muito grato por essa oportunidade. Muito grato mesmo pela oportunidade de ser pai. Eu me transformo como ser humano a cada dia. E a minha relação com o Davi, ela é maravilhosa, porque para quem escutou o nosso primeiro episódio, nós falamos muito sobre a importância do diálogo, e a nossa relação sempre foi construída com base em diálogo e respeito e humildade. Porque desde quando o Davi era pequenininho, bem pequenininho, e claro que eu não sou perfeito, né? E até quando ele era muito pequenininho, quando eu errava, eu já pedia a ele desculpas. E isso eu acredito que ajuda muito na nossa relação, porque você não se coloca como com aquela proposta do processo da educação como a imposição, né? Eu sou o pai ou eu sou a mãe, você faz porque eu tô mandando. Não, eu acredito que um diálogo você consegue apresentar o porquê que ele deve fazer aquilo, né? Então, tem situações e outras que acredito que todas elas o diálogo vai trazer a melhor situação ali naquele momento, né, filho? Isso aí. E o que mais que você me conta aí? Me ajuda aí
nessa proposta de relação pai e filho? O que você acha que foi um tanto divertido? Então, como eu falei no primeiro episódio, o diálogo é o mais importante. Porque se você tem um diálogo, não vai ter briga. E briga é muito desgastante. Porque aí depois vai ficar relembrando aquilo e sempre vai gerar um atrito que não é legal para nenhum dos lados. E a comunicação é a coisa mais importante. Que você dá... você explicar para o seu filho por que tem que fazer aquilo. Porque se você chegar para ele e falar, você tem que fazer isso porque eu tô mandando, ele vai achar que ele não tem direito de saber, não vai achar que tem direito de escolher, de entender, e a vida dele vai ser bem mais complicada. Com certeza. E às vezes trazer traumas, pessoal, que vai ter que passar uma vida inteira dentro de um consultório junto com um psicólogo para às vezes curar um trauma que poderia ser evitado com o diálogo. E como eu disse, né, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. Se errou lá atrás, se falhou no processo de educação, não tem problema, somos seres humanos, temos tempo para recomeçar. E algo que a gente sempre vai pontuar aqui no nosso bate-papo é a importância do agora, né? Então, agora é um momento que eu posso entregar o meu melhor para aquilo que eu estou vivendo. Então, neste momento, eu, Vini Murta e o Davi Murta, estamos gravando um podcast e podem ter certeza que aqui, de corpo e alma, entregando o nosso melhor para um conteúdo que seja relevante na proposta e propósito do podcast, que é estruturação familiar. Então, estou muito feliz com esse podcast de poder não só entregar um pouquinho do que eu sei, mas mais feliz pela oportunidade de aprender junto com vocês, porque não só os nossos convidados vão poder trazer conteúdo, mas tenho certeza que com a interação de vocês, seja nas plataformas de podcast ou até mesmo no YouTube e nas nossas redes sociais, já até convido, aproveito aqui no meio do podcast para convidar vocês a nos interagir com a gente lá nas redes sociais, todas as plataformas de rede social, vocês me encontram com @ViniMurta e o Davi tá lá no Instagram como @DaviMurta. E então, hoje eu quero trazer nesse nosso episódio de pai para filho, em comemoração ao Dia dos Pais, algumas coisas que marcaram na nossa relação de pai para filho. Então, segura o coração aí, que vai vir muitas lembranças maravilhosas dessa nossa relação de pai para filho. Bora lá, filhão? Vamos lembrar? Entrar no túnel do tempo e voltar muito lá atrás. Uma das situações que eu aprendi muito com o Davi foi no nosso processo da separação. E algo que é legal de trazer essa informação aqui para vocês. Eu com a mãe dele é uma pessoa extraordinária, do qual eu sou muito grato pela oportunidade de ter a conhecido e de ter tido filho com ela. É uma pessoa incrível, entrega o melhor que ela pode no progresso e evolução do nosso filho. E hoje somos bons amigos e temos bons combinados para o processo pedagógico dele. Mas no processo da nossa separação, eu estava muito preocupado com essa nossa separação, porque eu sempre fui muito apegado ao Davi, né? E queria estar perto dele, poder dar todos os dias um beijinho de bom dia, um beijo de boa noite. Então, aqueles que vivem com seus filhos, fica aí o recado. Tem muitos pais que gostariam de viver isso todos os dias e às vezes você tem essa oportunidade e não valoriza. Então, fica a dica. E então, nesse processo da separação, estava um tanto preocupado. E ali em mais uma noite sem dormir, eu falei, amanhã o Davi já tem 6 anos e pouco, eu vou bater um papo com ele. E assim foi feito. Eu acordei bem cedinho e logo em seguida ele acordou. E aí eu chamei ele pra gente bater um papo e falei, filho, o que o papai mais preocupa com você é que você seja muito feliz. Eu quero que você
me responde, o que que falta para você ser feliz? E ali, ele tipo, não entendi nada, né? E ali, ele bem pequenininho, ele olhou nos meus olhos, abriu um sorrisão e disse, eu não preciso de nada, papai. Eu já tenho de tudo. Naquele momento, a gente estava passando por muitas dificuldades. Mas ele me mostrou que o essencial para a estruturação de um ser humano não faltou para ele. Que é o carinho, o afeto, o respeito, a atenção, o diálogo. E isso foi maravilhoso. Foi um dos maiores ensinamentos, tipo, da vida. E dessa grande oportunidade da paternidade. Então, foi lindo esse momento. Ele era muito pequeno, talvez não lembra, né, filho? Então, eu lembro. Quando meus pais se separaram, foi difícil. Eu não vou mentir, não vou falar, foi tranquilo, não teve problema nenhum. Foi difícil, mas depois de um tempo eu entendi que foi o melhor pra mim e pra eles. Que não adianta nada você forçar uma relação que não tá dando certo. E meus pais, eles nunca brigaram, eles sempre levaram tudo no diálogo. Então, tinha vez que eu acordava, eles estavam conversando e eu não entendia. E eu lembro que sempre quando eu acordava, eu gritava, tipo, papai, mamãe, aí eles vinham me abraçar. E foi uma época difícil, mas que eu levei como um aprendizado, que tudo que acontece é para uma melhora, né? Então, hoje eu entendo que foi o melhor para eles, também foi o melhor para mim, que é horrível, eu devo imaginar, que deve ser horrível você ter os pais em casa que vivem brigando e que não tem uma relação feliz. Então, deixar o recado para vocês que se aconteceu, foi pro melhor. Então, é isso. Pessoal, e é muito legal. É a primeira vez que eu escuto o Davi falando sobre esse momento da nossa vida. Primeira vez. E muito bacana. Obrigado, viu, filhão, por compartilhar isso daí. E eu lembro também que como o Davi, como ele fez uma observação, né? Que quando ele acordava, eu estava conversando com a mãe dele, que isso era um combinado da nossa relação, da gente nunca faltar o respeito um com o outro. Então, sempre quando a gente precisava das DRs, né? A gente sentava e batia um papo. Sempre foi de forma sempre muito educada, sem alterar a voz, então foi muito bacana. Lembrando que seja qual for as outras relações, né? Cada relação é de forma independente, mas isso foi o que nós demos conta de fazer e cada um dá conta de segurar o seu fardo da forma que dá, né? Então, mas nada tá tão bom que não possa ser melhorado. E lembrando de algumas outras situações que marcou na minha relação junto com o Davi, foi algo que me ajuda muito mesmo, é que eu já estou à frente de vários projetos sociais. Então, o Davi, ele cresceu desde pequenininho mesmo, dentro de um abrigo, que é em uma periferia, na cidade onde que nós moramos, que é Belo Horizonte, perto da Pedreira Prado Lopes. Então, lá a gente já acolhe um abrigo, já tem mais de 10 anos. E em uma ação que nós fomos fazer, não era ali naquele abrigo, e a gente foi dar uma entrevista para uma emissora, e aí uma jornalista, ela foi lá, pegou as informações comigo e depois foi bater um papo com o Davi. Depois ela voltou desorientada, falando comigo assim, Vini, eu fui lá e perguntei pro Davi se ele tinha irmão, ele falou comigo que tinha 14 irmãos. Aí, naquele momento, eu falei, opa, peraí, eu vou lá conversar com ele. E aí eu fui lá e conversei com ele e falei assim, uai, filho, ela tá comentando comigo aqui que você tem 14 irmãos. Foi um outro momento que me marcou muito. Naquele momento, ele olhou para mim e falou assim, uai, papai, e as crianças do abrigo? Então, pessoal, você fazer o bem para as outras pessoas gera um impacto, não só na sua vida, mas em todos que estão no seu meio. Então, meu filho já tinha aquelas crianças que são crianças que foram retiradas dos pais por medida judicial,
Então, em uma situação muito triste, trágica, na grande maioria, 99,9% são situações trágicas, e ele tinha essa relação com as crianças como irmãos. Então, isso não tem preço. Então, você já desenvolver a solidariedade, o altruísmo dos seus filhos é muito importante. Então, indico para que todos vocês façam algum projeto social, abracem alguma causa de responsabilidade social, porque isso vai fazer muito bem para a sua vida, para a sua essência de vida, né? Então, hoje tem muitas pessoas entrando vivendo processos depressivos porque não conseguem compreender o seu valor existencial. E talvez o fazer o bem, ajudar as pessoas, somar valores, que é o nome do nosso projeto social, Somando Valores, vocês vão poder compreender de que nós temos, mesmo a gente vivendo situações de adversidades, nós podemos contribuir com o próximo. Então, esse momento foi muito marcante. O que você me conta, filhão, dessa sua experiência lá dentro do abrigo? Era uma coisa muito divertida pra mim, que era bem mais novo, já faz um tempo que eu não vou lá, por causa da pandemia. Mas era uma coisa muito divertida pra mim. A gente se divertia muito, brincava. Infelizmente, era só uma vez no mês que eu ia lá. Mas era uma coisa muito legal pra mim. Eu conseguia me divertir muito, conhecer pessoas novas e saber que eu tava alegrando aquelas pessoas que, infelizmente, tiveram uma família que não souberam aproveitar e cuidar delas. E pessoal, lá dentro desse abrigo, eu falo que é uma das atividades que eu não quero largar nunca na minha vida. Lá eu me transformo em uma criança. Você lembra quando nós alugamos aquele negócio de futebol? Futebol de sabão. Pessoal, eu, sem dúvida alguma, que eu fui a criança que mais me diverti naquele dia. Então, era aquela quadra inflável de futebol de sabão, e ali juntou aquela criançada toda para jogar futebol na água ali. Foi muito divertido, né, filho? Sim. Aí tava jogando sabão, era cada queda. Então, pessoal, é o que eu falo, né? Da gente criar, são das coisas simples que a gente consegue construir lembranças que vão marcar por toda a nossa vida, por toda a nossa existência, né? Então, então, isso daí foi algo que, uma das vezes que nos marcou muito. Também tem situações que marcou demais nessa questão de ser o bom exemplo pro meu filho. E eu falo o seguinte, algo que é bacana da gente observar é que nós não temos que fazer o bem para impressionar ninguém, tá? Então, na grande maioria das coisas que eu faço como voluntário, isso não é divulgado nas minhas redes sociais, eu não faço selfie do bem que eu faço. Então, quem está sendo servido em um processo de auxílio ao próximo, quem mais está ganhando sou eu mesmo. Então, isso é uma entrega de mim para minha essência, tá bom? Então, mas teve duas situações que eu quero compartilhar com vocês que foram muito marcantes. A primeira foi uma vez que eu acredito que a gente já estava separado, e ali eu fui buscar o Davi. Não sei se você vai lembrar disso, filhão. Fui buscar o Davi e eu tenho moto, né? Até hoje eu ainda só ando de moto. E ali eu fui buscar o Davi e indo para minha casa. E aí a gente estava passando na frente do batalhão da Polícia Militar, tinha uma senhorinha bem idosa mesmo, e ela estava com compras nas duas mãos. E de repente, uma da sacola de uma mão dela estourou e caiu tudo no chão. Tudo no chão. E ali eu estava passando de moto, eu percebi aquilo. Lembra disso, filho? Não. Ou não? Não lembra? Acho que eu lembro, mas muito pouco.
Pois então, ele era pequenininho nessa época. E aí, como estava na frente do batalhão da polícia, eu parei a moto, deixei ele sentado, ajudei essa senhora a pegar as coisas. E ali eu vi que ela tinha machucado. E aí eu falei, eu levo a senhora até na sua casa. Ela falou, mas seu filho? Eu falei, tá na frente do batalhão da polícia, não tem perigo ele ficar aqui sozinho. E aí eu falei com ele, fica aqui sozinho que tem um guarda te olhando. E ali eu fui levar ela até na casa dela e voltei. Quando eu voltei, subi na moto e a gente estava indo embora, ele virou para mim e falou assim, parabéns papai pela sua atitude. Então, pessoal, tem situações que a vida, o tempo inteiro, tá te mostrando o quanto que você pode ser útil na humanidade, né? Então, isso é muito bacana. Então, a minha relação junto com o Davi, a base dessa relação é diálogo, é fazer o bem para as pessoas, né? Cuidar de nós mesmos, né? E o esporte também, ele é muito presente na nossa vida, né, filhão? Sim. Eu amo esporte. Meu pai não tem nem como falar que não gosta. Treino todo dia e faço triatlon e mais um monte de coisa. É isso aí, pessoal. Eu comecei no triatlon não tem muito tempo para apoiar um projeto de valorização à vida e combate ao suicídio para estimular as pessoas a não desistir da vida. O projeto ele se chama Decida Viver e nós desenvolvemos uma ação que se chama Atleta por Propósito, aonde eu comecei do zero na modalidade triatlon, que eu nunca tinha nadado, nunca tinha pedalado, nunca tinha corrido, e para fazer a prova, uma das provas mais difíceis da modalidade, que já estou às vésperas para fazer ela, que é o Ironman 70.3, que vai acontecer em São Paulo, dia 11 de setembro de 2022. Então, estamos muito perto. E dessa relação também de ajudar as pessoas, eu tenho um outro episódio que eu gosto muito, que me marcou bastante também. Não sei se você vai lembrar. O Davi, ele começou nas suas atividades enquanto modelo muito pequenininho, né? Então, o Davi, ele já faz alguns trabalhos como modelo. E um dia eu fui levar ele para uma gravação, para um teste, e a gente estava em uma avenida de Belo Horizonte, que é bem íngreme essa subida, e ali no sinal, a gente estava parado no sinal, não sei se você vai lembrar, tinha um pedinte, né, pedindo ali moedinha, e ali ele estava com uma caixinha de papelão, pedindo ali as moedinhas. Se eu não me engano, essa época estava perto do Natal, e ali esse senhor já era um cara de mais idade, ele não tinha uma perna, ele estava com uma muleta. E ali ele se distraiu no tempo do sinal, e o sinal abriu, os carros começaram a arrancar, e ele, preocupado com aquilo lá, ele deixou a caixinha dele de moedinha cair no chão e espalhou aquele tanto de moedinha na minha frente. E ali o que me veio de primeiro momento foi parar a moto ali na frente de todo mundo, parar o trânsito, e desci, ajudei ele a pegar as moedinhas, e ajudei ele a levantar do chão que ele estava caído. Porque ele tinha dificuldade, porque ele só tinha uma perna. E ali eu lembro que na hora que eu levantei ele, já tendo catado todas as moedinhas, ele deu um recado pro meu filho. E isso me marcou muito também. Então, pessoal, essas situações que eu tô contando, que já aconteceu na minha vida, o que eu fiz não foi mais do que a minha obrigação, mas é uma provocação da gente perceber que nós podemos servir o meio no nosso dia a dia. E isso é muito importante. E isso marcou muito a minha relação, e marca muito a minha relação, porque assim, estar envolvido em projetos sociais, isso é minha essência, né? Então, até mesmo nas minhas redes sociais, vocês vão perceber lá que tá lá como humanista. E é algo que eu acredito muito, né, filhão? E o que você acha dessa relação do papai envolvido com tantos projetos sociais? Conta um pouquinho sobre isso. Eu acho que é importante você ajudar o próximo, trazer... Porque, infelizmente, o mundo hoje em dia é muito cruel. Então, você mostrar que
tem pessoas ali procurando o bem do mundo. É muito importante. E o que você acha, até mesmo quando o papai te apresentou a proposta desse podcast de pais para filhos? O que você achou? Eu achei muito legal e era uma coisa que eu gosto muito, né, de apresentar. E achei que seria uma oportunidade muito boa para ajudar as pessoas e me divertir também e aprender. E algo que eu já estava esquecendo e que o Davi falando ali, eu lembrei, porque no nosso primeiro episódio nós falamos um pouquinho sobre o canal, né? O canal Aventuras com o Papai. E é muito bacana porque esse foi um momento muito marcante da nossa história, né, filhão? Sim. Como que surgiu a ideia do canal Aventuras com o Papai. Não é verdade? Sim. Uma vez, pessoal, vamos lá, vamos contar. Narrativa da história. O Davi, quem hoje não quer ser youtuber, né? Qual criança de hoje que não quer ser youtuber? Mas eu me preocupo muito com o conteúdo que a gente desenvolve, porque se o conteúdo não tiver algo que for significativo na vida das pessoas, para mim não serve. Então, o conteúdo ele precisa ter relevância na vida das pessoas. E ali o Davi chegou para mim e falou assim: papai, eu quero abrir um canal no YouTube para mim. Eu falei: legal. Me conta aí, filhão, de que vai ser o seu canal? O que você falou de primeiro momento? O que seria o canal? Eu não lembro. De joguinhos? Cara de jogo, é isso. De joguinhos. E ali naquele momento eu cheguei para ele e falei assim: bacana demais, filho, joguinho. Quanto tempo uma pessoa fica na frente de uma tela jogando? E aí ele não soube me responder, ele era muito pequenininho. Mas me responde outra coisa, filho. O que você mais gosta de fazer com o papai? Você lembra da sua resposta? Não. Não lembra? Não. Ele chegou para mim e falou assim: birutezas. Sabe o que era birutezas? Fazer bagunça. Pessoal, pensa numa criança grande. Sou eu. Quando eu tô brincando com o Davi, eu viro uma criança. E ainda quando eu era casado com a mãe dela, ela ficava desorientada, porque eu escondi o Davi em cima do guarda-roupa, fazia um tanto de coisa. Colocava coberta na frente. É muito legal, né? Essa nossa relação, como o Davi disse, né? Mesmo a gente estando separado, a gente se diverte bastante. E ali, então, o Davi chegou e falou assim: o que eu perguntei pra ele, o que você mais gosta de fazer comigo? Aí ele falou: birutezas. Eu falei: legal. Agora, então, você imagina você abrir um canal sobre joguinhos, as crianças vão ficar na frente de uma tela por horas e você não vai... E elas vão perder a oportunidade de experimentar aquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Aí ele chegou para mim e falou assim: nossa, papai, eu não pensei nisso. Eu falei: filhão, mas você acabou de me dar uma ideia incrível. Nós vamos montar um canal no YouTube com essa proposta, o que nós fazemos, a aventura que você faz com seu pai, então Aventuras com o Papai, para a gente estimular outras famílias a ter maior interatividade, seja na hora de fazer uma comida ou na hora de construir alguma coisa, de pensar numa viagem, no processo criativo, seja no que for. Então ali nós vamos desenvolver temas dentro dessa base do canal, que chama Aventuras com Papai, sobre criatividade, culinária, viagens e sobre uma série de coisas. Então essa é a nossa base do canal e que estamos prestes a retomar as gravações e acredito que em breve, já deu tudo certo, nós vamos colocar isso tudo para rodar de novo e vai ser uma satisfação poder compartilhar com vocês aí as nossas birutezas, como disse o Davi. Não é isso, filhão? Isso aí. E assim, nós conseguimos gravar 4 vídeos. O que você achou desses momentos? Foi muito legais. Tem um vídeo que é na academia, né? A gente fazendo alguns exercícios. Eu aconselho vocês verem. Já faz muito tempo, faz uns 4 anos que a gente postou. Mas a gente tá voltando, vai ter muito conteúdo muito legal pra vocês verem. Ideias pra vocês fazerem com as suas famílias. E é isso. E hoje
a proposta do nosso bate-papo de hoje, né, que é de pai para filha, é contar um pouquinho sobre a nossa relação. E eu já contei aqui, né, que a nossa relação ela é baseada em tudo que traz muito valor, né? Então, tudo que eu procuro fazer com o Davi, eu penso no impacto que aquilo ali vai auxiliar na vida dele. Até mesmo, como eu disse, quando apareceu a oportunidade do Davi começar a fazer alguns trabalhos mesmo, muito pequenininho, eu sempre conversei muito com a mãe dele sobre essas questões. Então, foi sempre muito pensado nessa questão da exposição, em questão de valores, e foi algo muito bacana que até Dia dos Pais chegando, teve outra situação que eu lembrei aqui agora, não tinha pensado em trazer para esse episódio, mas em um ano, logo quando nós começamos ali a trabalhar como influenciadores digitais, nós fomos convidados por um shopping para ser influenciador deles, até com um contrato assinado, e fomos ali influenciadores desse shopping foi quase um ano, foram 10 meses. Então, todas as datas, a gente gravava, e quando chegou o Dia das Crianças, eu lembro disso, Davi, tinha foto do Davi espalhada pelo shopping inteiro, nos totens do corredor, em outdoor, num monte de lugar. E ali, na hora que terminou as gravações dele ter visto aquilo, né? Ele na época, eu acho que ele tinha uns 8 anos. 10 anos. Eu acho que era isso mesmo, 10 anos. E ali, ele saindo dali, eu cheguei para ele e assim, aí como eu disse, né? Então tinha foto dele no estacionamento, no elevador, num tanto de lugar. E ali eu perguntei para ele, e aí, filhão, o que você acha disso tudo? Aí ele chegou para mim, olhou para mim e falou, normal, papai. Então isso é muito bacana, né? Eu acredito que essa base dele de não achar que ele é melhor do que ninguém, veio através dos projetos de responsabilidade social, até mesmo porque eu também faço alguns trabalhos como modelo, como influenciador já há muitos anos, e ali uma mãe uma vez veio conversar comigo falando como que eu consegui desenvolver essa relação junto com o Davi, dele ser tão tranquilo diante a essa exposição, porque a filha dela estava tendo problema na escola, porque ela falava que se as amiguinhas não eram modelo, não servia para ser amiga dela. Então, isso é muito importante quando os pais permitem a exposição do filho. É ter bastante diálogo para que isso não afete no seu desenvolvimento ali de valores que são muito importantes enquanto seres humanos. Não é isso, filhão? Conta um pouquinho dessa questão para você. Como foi essa relação de gravação, de propaganda e disso daí? Como eu disse, normal. Não foi nada muito diferente. Foi uma coisa a mais na minha vida, um aprendizado a mais, mas normal. Porque desde pequenininho ele me acompanha nos projetos sociais e sempre, às vezes, tinha ali alguma reportagem, né, filha? Alguma entrevista, alguma coisa assim. Então, isso aconteceu de forma natural na vida dele. E isso eu acho bem positivo. Mas sempre foi ressaltando isso de que ele não é melhor e nem pior do que ninguém, não é isso? Então, algo que eu também quero trazer nesse nosso podcast é a importância das boas relações e do momento que você está vivendo. O momento mais importante que nós temos, isso pode ser um tanto repetitivo, mas é algo que eu falo com o Davi sempre, é viver o momento presente. Então, uma dica que eu dou para todos os papais nessa data que é tão importante, para aqueles que assumem a responsabilidade da figura paterna, não deixe de entregar o seu melhor agora. Não só quando você está com o seu filho, mas seja onde você estiver, seja o melhor pai, o melhor ser humano, entregando o seu melhor para o meio. Porque eu acredito muito que essa energia, essa boa conduta
vai reverberar para um todo. E ali você até mesmo vai ter a moral para ensinar e para se aprimorar, né? Então, nesse Dia dos Pais, eu desejo que você viva o seu momento presente como ele fosse o último momento. E que realmente é. Amanhã, isso vai passar, aquele momento presente vai passar a ser passado. E a única coisa que você vai poder fazer é tomar uma atitude para fazer melhor naquele outro momento. Então entregue o seu melhor, faça o seu melhor agora. Seja onde que você estiver, talvez você esteja escutando esse podcast indo para o trabalho, ou até mesmo numa academia, ou sei lá, onde você vai estar escutando ou tendo acesso a esse conteúdo. Mas entregue o seu melhor, sabe? Não para o seu filho, não para a sua esposa, ou não para o seu esposo, porque isso aqui nós estamos falando para todo e qualquer pessoa, né? E todo público. Então, a nossa ideia é da gente encontrar significados, né? E valores para a nossa vida. Então, mas para o Dia dos Pais, nós desejamos que você viva mais o agora com mais amor, com mais intensidade, com muita alegria e algo que tem dentro do meu ser que é entusiasmo. Faça o seu melhor agora. Diga aí, filhão. Dia dos Pais, manda um recado para os papais. Então, é isso, que todos os papais sejam muito felizes no seu dia. E lembrando que não é só porque é o Dia dos Pais que é o único dia que tem que comemorar todos os dias dessa experiência linda que é ser pai. Então, é isso, um beijão pra todo mundo. É isso, pessoal. Muito lindo escutar o Davi. E espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, estejam gostando desse podcast de pais para filhos. E agora, no nosso próximo episódio, nós já vamos trazer convidados para compartilhar com vocês informações muito importantes. Nos ajudem a divulgar este conteúdo compartilhando aí nas plataformas, o link das plataformas de podcast. Sigam a gente nas nossas redes sociais, né? Então, para vocês me encontrarem nas redes sociais, está lá, @ViniMurta, Davi Murta, no Instagram. E tem o site também, que é o vinimurta.com. Grato pela companhia de vocês. Vamos juntos construir um mundo melhor. Feliz Dia dos Pais, prosperidade e vamos juntos. Valeu, galera!